Então eu gostaria de falar sobre o verdadeiro arrependimento. E quando nós falamos sobre arrependimento, não há como nós não nos lembrarmos da história do profeta Jonas. Né? Quem já leu o livro de Jonas? Né? Você conhece a história de Jonas? Jonas é aquele profeta que Deus havia ordenado que ele fosse ministrar em Nínive, e ele acabou fugindo para longe da presença do Senhor. E aí veio lá o peixe enorme, engoliu ele, depois esse peixe acabou vomitando ele, e ele, depois de muito relutar, acabou indo fazer aquilo que Deus havia dito, que era ir para Nínive e pregar o arrependimento. Quem conhece a história? Você conhece a história? Então é nesse contexto que eu quero falar para você sobre arrependimento. Né? Deus o havia mandado pregar a uma nação gentia, a uma nação que não conhecia a Deus, uma nação que andava fora dos caminhos do Senhor. E a mensagem que Deus havia dado a Jonas era que Jonas pregasse a este povo para que ele se arrependesse com urgência. Né? Quando nós olhamos a nossa Bíblia no livro de Jonas, Jonas 1, versículos 1 e 2, nós vemos lá, a ordem que Deus deu a Jonas diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então, na sequência desse versículo, acontece a história que eu te contei. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus. E ali em Jonas 3, no versículo 1 até o versículo 2, novamente Deus dá a mesma ordem a Jonas. Jonas, né? Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou te dar. E agora veja qual era a mensagem que Deus tinha para Nínive, né? A mensagem está lá em Jonas 3:4. Diz assim: Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Olha que mensagem bacana para você pregar, não é verdade? Imagine se alguém chegasse aqui em Otacílio Costa e dissesse: daqui 40 dias, Otacílio Costa será destruído. Imagine se fizesse isso em Lages. Né? Então, você imagine, esse povo era um povo que não conhecia Deus. Este povo era um povo que nunca havia ouvido as mensagens do Senhor. E Deus mandou Jonas pregar uma mensagem dura. Esta cidade de Nínive, se não se arrepender, será destruída. Quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, nós gostamos muito do amor de Deus, não é verdade? Oh, Jesus te ama tanto, você precisa receber a Jesus. E nós, muitas vezes, gostamos de fazer muitas coisas dentro da igreja, e tudo isso é maravilhoso, é preciso que exista, para chamar as pessoas, para atrair as pessoas. Mas Jonas não tinha nada disso. Jonas tinha uma mensagem que Deus deu a ele: vá a Nínive e pregue, dizendo que eles se arrependam com urgência, porque em 40 dias esta cidade vai ser destruída. Agora, quando Deus mandou Jonas a Nínive, aquela cidade de Nínive, ela ocupava um lugar importante no Império Assírio. Ela possuía mais ou menos, nessa época, 120 mil habitantes, conforme relatado no próprio livro de Jonas, capítulo 4, versículo 11, nós vemos que Deus mesmo diz que ali em Nínive havia mais de 120 mil pessoas, além de animais. Então, na época de Jonas, Nínive era uma grande cidade, importante capital da província de mesmo nome, que ficava no Império Assírio. Depois dessa passagem, Nínive, ela foi elevada à capital do Assírio, né? E hoje, eles encontraram no ano de 1800 as ruínas da cidade de Nínive, que depois ela foi destruída. Mas
As muralhas de Nínive têm mais de 30 metros de altura. Uma cidade riquíssima, uma cidade poderosa, de um povo muito poderoso. A cidade representava a Assíria, o império dominante da região, e apresentava a maior força militar que ameaçava a segurança do povo de Israel. Não é? Que ficava ali também no Oriente Médio. E Deus manda Jonas ministrar essa cidade. O império da Síria era conhecido pela sua crueldade, sendo considerado por muitos historiadores o pior de todos os impérios antigos, quando o assunto é tratamento de seus inimigos. Você sabia disso? Seus reis se gabavam publicamente da crueldade que eles tinham. Deixavam os registros dos métodos de tortura que usavam e das suas práticas de extermínio do inimigo. Vencidos das formas mais dolorosas imagináveis. Os arqueólogos têm encontrado evidências abundantes da maldade da Síria. Quando eles conquistavam um lugar, eles transformavam em escravo todos os habitantes daquela terra. Também apedrejavam, torturavam e cortavam vários membros do corpo destes povos, como braços e pernas, e faziam pilhas dos crânios dessas pessoas, dos crânios das pessoas e de seus cadáveres. Além disso, eles dominaram muito cedo as técnicas de utilização de minerais como ferro, e assim conseguiram fabricar muitas armas de luta, como facas e espadas. As armas dos assírios eram mais resistentes do que as dos seus inimigos. E por isso eles ganhavam quase todas as guerras. E ao longo dos séculos se tornaram um estado militarizado muito forte naquela região. Hoje, quando nós estudamos a história do mundo antigo, nós estudamos o Império Assírio, estudamos o Império Babilônico, estudamos o Império Romano e depois os otomanos. Não é verdade? Grandes impérios da antiguidade. Mas o mais cruel de todos foi o Império Assírio. Quando o exército assírio ele era formado por arqueiros e lanceiros que viajavam em carros de guerra e cavalos. Entre os séculos 9 a 7, eles conseguiram expandir o seu império desde a Ásia Menor, onde atualmente a Turquia, até o Golfo Pérsico, e também o Egito e toda a região da Palestina, aonde estava Israel. Então é para esse contexto que Deus envia Jonas. Então, quando nós ouvimos falar de Jonas, eu acho Jonas a pessoa mais incompreendida de todos os personagens bíblicos. Porque nós criticamos muito Jonas. Nós dizemos, ele fugiu, ele não quis cumprir aquilo que Deus havia dito. E de fato ele fez isso, não é verdade? Ele quis realmente fugir e não cumprir aquilo que Deus o havia mandado fazer. Mas quando nós entendemos esse contexto, quando nós entendemos quem eram os assírios, nós começamos a entender por que Jonas resolveu não cumprir aquilo que Deus havia ordenado que ele cumprisse. Quando Jonas ouviu o próprio Deus dizer, neste versículo que nós lemos aqui em Jonas 1:2, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. É justamente de tudo isso que eu expliquei quem eram os assírios que Deus estava falando. Toda essa crueldade, tudo isso havia subido à presença de Deus, e Deus estava a ponto de destruir Nínive, caso eles não se arrependessem. Tal maldade dos assírios realmente merecia castigo, e a linguagem que Deus mostrou ali ao profeta Jonas, em que ele pretendia, na sua ira, destruir a Nínive, é a mesma palavra que Deus usou a Abraão, quando Deus disse a Abraão que queria destruir Sodoma e Gomorra. E você conhece a história. Então, realmente, a malícia dessa cidade
a maldade, a crueldade deste povo havia subido até Deus. E Deus estava a ponto de destruir esta grande cidade. Mas quando eu disse para você que o profeta Jonas era um homem incompreendido, porque se nós não entendemos o contexto que ele estava, e se nós não entendemos quem ele era, nós podemos não entender por que ele fugiu para não cumprir aquilo que Deus o havia mandado fazer. Então, quem era o profeta Jonas? A palavra Jonas significa pomba, significa mensageiro. Né? Ele foi profeta no reino de Israel, no reino do norte, porque Deus, naquele tempo, né, havia estabelecido como seu povo o reino de Israel. Mas o reino de Israel entrou em conflito e ele se dividiu em dois reinos. O reino de Judá, que ficava ao sul, e o reino do norte, né, que a capital era Samaria. E Jonas era profeta para o reino do norte. Ele era filho de Amitai e ele era proveniente de um lugar chamado Gat-Hefer, que fica a 5 quilômetros de Nazaré, aonde Jesus nasceu. Jonas também era um galileu. E como galileu, ele também era um mensageiro de Deus para os povos. Quem é o mensageiro que Deus mandou para o mundo? Para anunciar para o mundo que há salvação para todo aquele que nele crê e se arrepende dos seus maus caminhos. É Jesus. Isso não é uma coincidência. Isso realmente é um sinal de que ali da Galileia havia uma mensagem que hoje chegaria à minha vida e à sua vida, que é que nós precisamos nos arrepender e crer em Jesus e limpar o nosso coração dos nossos maus caminhos e nos voltar completamente para Deus. Amém? Diz a lenda judaica que Jonas era o filho da Sunamita. A Sunamita, a história dela é registrada em 2 Reis, capítulo 4. Né? Jonas era filho daquela mulher e que o profeta Eliseu profetizou que ela teria um filho, lembra? E depois esse filho morreu, lembra? E aí Jonas deitou sobre essa criança e orou sobre ele. E essa criança voltou à vida. Né? Isso não está na Bíblia, mas uma lenda judaica diz que Jonas era este filho, filho desta mulher, que ele se tornou discípulo de Eliseu. E depois da morte de Eliseu, né, Eliseu era um dos cabeças da escola de profetas. E com a morte de Eliseu, Jonas se tornou o cabeça da escola de profetas, lá em Israel. E ele, então, era o líder de todos os profetas. E ele ensinava as pessoas que queriam ser profetas. Então, você está entendendo quem era Jonas? Diz a lenda que ele se tornou esse discípulo de Eliseu. E depois profeta. E cabeça da escola de profetas. Como profeta, e principalmente como líder dos profetas, Jonas sabia das profecias que estavam sendo declaradas naquele tempo sobre o povo de Israel. E ele sabia que Deus havia prometido entregar o povo de Israel, se não se arrependesse, aos povos que estavam ali ao seu lado, e que Deus iria entregá-los, e eles seriam destruídos. Nós vemos isso no livro de Oséias. Oséias 13:16 diz assim: Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão à espada os seus filhos, eles serão despedaçados, as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Aqui estava falando dos assírios. Os assírios conquistariam Samaria, destruiriam aquela cidade e levariam o povo de Israel cativo e fariam deles escravos. É para esse contexto que Deus está mandando Jonas. Para aquela nação, Deus está mandando Jonas para dizer: arrependam-se
porque se vocês não se arrependerem, em 40 dias, esta cidade será destruída. Jonas sabia de todas essas coisas. Jonas sabia que os profetas estavam pregando para Israel se arrepender. Só que Israel, que era o povo de Deus, não estava ouvindo a mensagem. Ele não estava entendendo que precisava se arrepender. Aqui no livro de Oséias, nós vemos que o povo de Deus havia se afastado dos caminhos do Senhor. Ele praticava toda sorte de maldades, idolatria, feitiçaria e toda sorte de pecados. E o povo de Israel se tornou muito pior do que alguns povos que o cercavam, algumas nações gentias. Mas Israel, que era o povo de Deus, não dava ouvidos ao Senhor. Israel, que era o povo de Deus, não ouvia os seus profetas. O seu coração se endureceu e a mensagem de arrependimento não entrava nos seus corações. E eles se afastaram dos caminhos do Senhor. Em Oséias 4, do versículo 1 até o versículo 3, nós vemos o Senhor dizendo que não havia em Israel honestidade, que não havia em Israel bondade, que não havia em Israel conhecimento de Deus, que se tratava de um povo que jurava e que não cumpria, um povo que mentia, um povo que matava, um povo que roubava, um povo que cometia adultério. Como consequência do pecado e do afastamento da presença de Deus, a terra de Israel não era uma terra produtiva mais. O povo era um povo triste, era um povo doente. E também os seus animais se tornaram doentes e não se reproduziam. Ainda em Oséias, nós vemos o Senhor advertindo aquele povo de Israel, o Senhor chamando eles, dizendo que a destruição viria, porque o povo não o conhecia e se havia esquecido do Senhor e se afastado das suas leis. Quantas vezes os profetas vinham e ministravam. O próprio Senhor Jesus, quando chegou em Jerusalém, ele chorou, você lembra? Lembra quando Jesus entrou em Jerusalém? Ele chorou em Jerusalém. E ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu vos quis reunir. Mas vocês não deram ouvidos, vocês endureceram seus corações, vocês mataram os profetas que eu enviei para ministrar a vocês. O povo de Israel havia se tornado um povo idólatra e estava consultando ídolos para ver o que fazer. Em Oséias, capítulo 6, versículo 1 a 3, o Senhor diz ao seu povo uma última vez, e chama o seu povo ao arrependimento, e ele diz: venham, voltemos ao Senhor, foi Ele quem nos despedaçou. Será que quem nos há de curar? Ele fez a ferida e tratará dela. Daqui a 2 dias nos dará vida. Ao 3º dia ressuscitará e viveremos diante dele. Que possamos conhecer ao Senhor. Apresentemo-nos e conhecê-lo. Responder-nos tão seguramente com o aparecimento da alva todas as manhãs, ou como a chuva da primavera que rega a terra. Veja o que Deus está dizendo para o seu povo: arrependam-se, ouçam a minha palavra, voltem os seus corações para mim, se quebrantem, se humilhem, abandonem as suas práticas de pecado, procurem me conhecer, conheçam os meus caminhos, conheçam as minhas leis, voltem para mim. Mas este povo, que era o povo de Deus, não dava ouvidos aos seus profetas. E Jonas sabia todas essas coisas.
Jonas, como líder da escola de profetas, ele sabia o que estava sendo dito, que viria uma nação e que destruiria Israel por causa da dureza do coração deste povo. E esta nação era a Síria. Nas profecias anteriores, nós vimos o esforço divino para que o pior não acontecesse. Infelizmente, o povo nada fez para mudar a relação com Deus e nada fez para se arrepender. E finalmente foi permitido então que este povo colhesse as consequências do seu próprio procedimento. Quem invadiu Israel e a Samaria foi a Síria, o terror de todos os povos daquela época. E Jonas sabia que Deus havia falado isso. E Jonas sabia muito mais. Jonas sabia que o povo de Deus não estava se arrependendo e sabia que o Senhor os entregaria nas mãos dos assírios. Então, ao invés de dispor ir para Nínive, para onde foi Jonas, ele resolveu fugir. Achando que fugir era suficiente, ele se recusou a ir a Nínive e pregar arrependimento àquela nação. Ele resolveu fugir para a presença de Deus. E sabe para onde ele foi? Ele chegou até uma cidade chamada Jope, que era uma cidade portuária. E lá naquela cidade ele disse: qual é o barco que vai mais longe daqui? E ele pegou um barco e foi para Tarsis. Tarsis é uma cidade da Espanha, uma península ibérica, do outro lado do mar Mediterrâneo. É para lá que Jonas estava indo. Ou seja, naquela época, a Península Ibérica era o fim do mundo, porque não existia América. Ali terminava a terra, e era para lá que ele estava indo. Tentando fugir da ordem que Deus lhe havia dado, de ir a Nínive e pregar o arrependimento até aquela nação. De modo que Jonas foi chamado por Deus para prolongar a vida de uma nação inimiga, que já procedia ao extermínio do povo de Israel. Não admira que ele fugisse, então, para uma direção oposta. Foi o receio patriótico dele, de não ver o seu povo destruído por aquela máquina militar brutal, que era o povo assírio. Deus manda da mesma maneira que Deus deu a Israel a oportunidade de arrepender-se. Deus também envia Jonas a Nínive, dando a Nínive a oportunidade de se arrepender. Você veja, isso pode parecer, sabe, um pouco cruel, mas na verdade isso demonstra a misericórdia que Deus tem das pessoas. Porque Deus dá a elas a oportunidade do arrependimento. Deus te ama, Deus ama cada um de nós. E a mensagem de Deus está sendo ministrada continuamente sobre a minha vida, sobre a sua vida. E a mensagem é: arrependei-vos, cada um de vós, sede batizados, andai nos meus caminhos, segui a minha voz. Mas quantas vezes nós relutamos para ouvir a mensagem que Deus está falando ao nosso coração? Eu peço que você pense um pouco. O que Deus está falando ao seu coração? Do que você precisa se arrepender? Do que você precisa mudar? Eu sei que cada um de nós que está aqui nessa noite já é cristão, já ouviu a mensagem de Deus. Muitas vezes nós podemos entender como o povo de Israel entendia: não, eu sou povo de Deus, Deus jamais vai permitir que algo ruim aconteça comigo, porque eu sou povo de Deus. Então, nós vamos pecando e fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus, e nós contamos unicamente com a misericórdia do Senhor. E nós vamos, vez após vez, pecando e dizendo: Deus me perdoa. Vez após vez pecando. Só que nunca nos arrependemos, porque nós nunca mudamos de atitude.
Sabe, meus irmãos, quantas vezes nós mesmos, ou nós olhamos alguma pessoa que está na igreja e conhece a Cristo há muitos anos, e que nós olhamos para ela e nós vemos que ela nem se parece com Jesus. Porque não fomos os cristãos, e não foram os cristãos que foram chamados de cristãos. Aliás, que se autoproclamaram cristãos. Eles foram chamados de cristãos. Sabe por quê? Porque as pessoas que não eram cristãs olharam para o povo de Cristo e disseram: eles são pequenos cristos. Eles se parecem com Cristos, então eles são cristãos. Então, ser cristão é parecer-se com Cristo. Ser cristão é falar como Cristo falava. Ser cristão é agir como Cristo agia. Ser cristão é pensar o que Cristo pensava. É viver como Cristo vivia. Não basta apenas nascer dentro de uma igreja, não basta apenas estar na igreja. Nós precisamos parecer com Cristo. Nós precisamos, as pessoas quando olharem para nós, elas precisam nos identificar com Cristo. Eu lembro quando eu tinha 17 anos de idade. Eu jogava no time de vôlei da minha escola. E num desses treinamentos do qual eu participava, teve um rapaz que lá, ele acabou brigando, discutindo comigo, e eu tive uma reação desagradável ali naquele momento. E eu acabei respondendo para aquele rapaz. E passado o treinamento, veio um outro colega, amigo meu, e olhou para mim e disse assim: eu nunca vi você agir assim. E essa, para mim, foi a maior pregação que eu ouvi na minha vida. Essa pessoa não sabia, mas ela estava pregando para mim. E sabe o que ela estava dizendo para mim? Ela estava dizendo: Fernando, eu estou de olho em você. Eu não andava com camiseta de Jesus. Eu não era aquela pessoa que qualquer coisa já estava falando de Jesus. E glória a Deus e aleluia, eu nunca fui desse. Mas ali eu aprendi uma mensagem. Eu aprendi que a nossa maior pregação é a forma como nós agimos e como nós procedemos na nossa vida. Quando nós nos parecemos com Cristo, quando as pessoas olharem para nós, elas enxergam a Jesus. E muitas vezes, meus irmãos, como Israel, que achava que era o povo de Deus, que achava que estava protegido por Deus e que nunca nenhum mal lhes aconteceria, porque era o povo escolhido. Mas também não se arrependeu dos seus caminhos, não mudou a sua vida, não passou a se parecer com Cristo. Quantos de nós olhamos para o nosso coração, vemos amargura, vemos ódio dentro de nós, falta de perdão. Não nos arrependemos, não mudamos a nossa vida. Deus nos chama a ser diferentes. Deus nos chama a nos arrepender. Porque se nós não nos arrependermos, nós seremos entregues. A nossa terra se torna improdutiva. Nós não conquistamos aquilo que Deus deseja que nós conquistemos. A palavra que Deus tem para a sua vida, a palavra que os sonhos de Deus para você nunca se concretizam, porque falta arrependimento. A igreja se torna fraca e não cumpre o propósito de Deus quando não há arrependimento. Uma cidade somente é impactada pelo poder de Deus quando dentro da igreja existe um povo arrependido. Um povo que anda nos caminhos do Senhor. Jonas sabia que se os ninivitas mostrassem remorso e mudassem o seu comportamento, Deus seria capaz de demonstrar misericórdia para aquela nação, que era, uma nação gentia. Que embora não conhecessem a palavra do Senhor, mas se arrependessem, Deus deixaria de destruir aquela cidade. Jonas acreditava na graça de Deus,
mas não imaginava que essa graça também poderia ser estendida a um povo pagão, a um povo cruel, como este povo assírio. Deixa eu dizer algo para você. Não há pecado ou culpa que Deus não possa perdoar. Não há nada que nós façamos que Deus não possa perdoar. Qualquer pecado que você tenha cometido ao longo da sua vida, Deus pode perdoar. Deus perdoa, desde que haja arrependimento. Desde que o nosso coração se volte completamente para Deus. Fugir da missão que Deus havia dado a Jonas foi o que Jonas tentou fazer. Mas ele foi persuadido a voltar e a cumprir com a sua obrigação de pregar em Nínive. E ele chegou com um aviso muito simples, mas importante. Daqui 40 dias, esta cidade será destruída. Olha que mensagem, né? Hoje, se alguém prega uma mensagem dessa na igreja, né, o pessoal diz, nossa, faltou amor nessa mensagem. Hoje eu quero ouvir do amor de Deus, eu quero ouvir que Deus é misericordioso. Mas essa era a mensagem que Jonas tinha. A mensagem que Deus mandou Jonas pregar. Uma mensagem direta, uma mensagem sem rodeio. E foi isso que Jonas fez. 40 dias foi o prazo que Deus deu para que aquela cidade reconhecesse a sua maldade e se submetessem à vontade de Deus. Este foi o tempo que Deus concedeu a eles para refletir. E o resultado foi exatamente o que Deus desejava, mas não o que Jonas desejava. Jonas, ele não desejava o arrependimento daquele povo, porque ele queria que Deus destruísse aquela nação, porque aquela nação era cruel. Aquela nação, eles eram inimigos de Israel. Eles cobravam impostos de Israel já nessa época. O profeta Ezequiel, ele relata um pouco da destruição da Samaria. E o profeta Ezequiel foi poupado pelo rei da Síria. E diz lá no livro de Ezequiel que o rei da Síria mandou tirar Ezequiel de dentro da cidade, da Samaria, e o levou até um monte. E lá de cima do monte, ele chorando, viu a destruição da cidade do povo de Deus. E viu o cumprimento dessas palavras. O povo sendo levado escravo, cativo, e as mulheres sendo mortas, e as pessoas sendo decapitadas. Porque não ouviram a mensagem de Deus para o arrependimento. E preferiram andar nos seus maus caminhos. Só que os ninivitas, ao contrário do povo de Deus, os ninivitas ouviram a mensagem de Deus. Os ninivitas prontamente se arrependeram. Veja o que diz em Jonas 3, 5 a 10. Os ninivitas creram em Deus. Eles proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Né? Hoje, quando a gente diz assim, vamos jejuar na igreja, aparece quantos pastores daí daqui? Né? Não precisa falar. Se você diz assim, gente, vamos orar. Muitas vezes não vem ninguém orar. O povo de Deus. O povo escolhido por Deus. O povo abençoado por Deus. É um povo que muitas vezes ouve a mensagem de Deus, mas não atende a mensagem. Não obedece ao Senhor. Não se quebranta, não volta para os seus caminhos. Mas os ninivitas, eles creram em Deus.
Eles se vestiram de pano de saco. Sabe o que significa isso? Eles rasgaram as suas vestes, colocaram, sabe, um saco sujo, rasgado, jogavam cinzas sobre as suas cabeças e começaram a lamentar diante do Senhor. Quando essas notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, ele tirou seu manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem, um animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam e nem bebam. Cubram-se de pano de saco, demonstrando a tristeza. O cobrir-se de pano de saco era quando você demonstrava a sua miséria, a sua tristeza. Jogava cinzas sobre a cabeça. Todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e deixem a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu, como tinha ameaçado. Por quê? Porque houve arrependimento no coração daquele povo. Mas você pergunta para mim, o que é arrependimento? Arrependimento é mudança de atitude. A pessoa que se arrepende, ela muda suas ideias, ela decide de viver diferente. A salvação acontece quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e se volta para Deus. Você sabia? Quando eu me converti, eu não sei se o pastor Daír estava lá, mas eu lembro que eu recebi uma palavra profética e eu comecei a chorar tanto que alguém chegou e disse assim para mim, ó, chore mais baixinho, faz favor. Esse foi o dia que eu me arrependi. Então você já pode imaginar como foi a cena, não é verdade? Mas deixa eu dizer algo para você. O arrependimento não é o choro. O arrependimento é mudança de atitude. Você pode vir todo culto e você pode chorar em todo culto, e eu digo para você, não há problema, chore à vontade, chore, deixa Deus mover na sua vida. Se você sentir que deve chorar, chore, mas o arrependimento não é o choro, porque o arrependimento é a mudança de atitude. A palavra arrepender-se, ela vem de uma palavra grega que é metanoia, que ela dá a ideia de voltar-se a. Nós estamos indo numa direção e nós damos uma volta de 180 graus e nós mudamos a direção. É voltar-se, é arrepender-se. Isso é arrependimento. É largar aquele pecado de estimação. É parar de fazer aquilo que Deus mandou você parar de fazer. É obedecer ao Senhor. É andar nos caminhos do Senhor. Arrepender-se é mudar o pensamento, mudar de direção. Deus, Ele nos ajuda a chegar ao verdadeiro arrependimento. Deus nos ajuda, mas o arrepender-se, ele parte de mim e de você. Ele precisa partir de mim e de você. Quando nós lemos lá na Bíblia, a Bíblia diz assim, arrependei-vos. O vos é eu e você. A mensagem de Deus, ela está sendo pregada para mim e para você. Deus envia os seus mensageiros. Deus envia os pastores, o seu líder de célula, a ministrarem sobre a sua vida. Mas o vós é eu, o vós é você. É eu e você que precisamos nos arrepender. É eu e você, não é algo que a gente precisa chegar diante de Deus e dizer, Senhor, me ajude a se arrepender.
Porque o arrependimento tem que partir do nosso coração. Nós temos que decidir que nós vamos se arrepender. É uma decisão de abandonar as velhas práticas e de se voltar a Deus. E a dizer: Senhor, eu quero andar nos seus caminhos. E a viver debaixo da sua vontade. Para arrepender-se, é necessário reconhecer o pecado. Reconhecer o que nós temos feito, que desagrada ao Senhor. Reconhecer o que nós temos feito, que nos afasta da vontade de Deus. E eu posso dizer algo para você. Nós precisamos muitas vezes nos arrepender de coisas grandes, mas também de coisas pequenas. Muitas vezes arrepender-se. Nós temos que nos arrepender de não permitir que Deus cumpra na nossa vida a palavra que Ele tem para nós. Nos arrepender de não permitir que Deus nos leve ao centro da sua vontade. Nos arrepender como o profeta Jonas. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas o profeta Jonas teve que se arrepender. Lá, quando ele estava dentro do peixe, ele se arrependeu. Porque ele relutou em cumprir a vontade de Deus. Quantos de nós aqui nessa noite, muitas vezes estamos relutando em cumprir a vontade de Deus? Muitas vezes Deus te chamou para ser líder de célula. E você está relutando. Muitas vezes Deus disse para você fazer algo. E você não está fazendo. Não é necessariamente um pecado que eu estou falando. É resistir à vontade de Deus para a sua vida. Isso precisa também ser arrependido. Para se arrepender, uma pessoa precisa entender que pecou. Que todos pecam. A pessoa que se arrepende, ela fica triste pelo seu pecado. Ela entende que o pecado é errado. Por isso ela pede perdão a Deus. Mas não para por aí. Porque para que haja um verdadeiro arrependimento, é necessário mudança de vida. Não é só ficar triste. É decidir mudar a vida. Quando alguém se arrepende, ele decide abandonar o pecado e a viver a Deus. Ele não se contenta com o pecado. Ele quer fazer o que é certo. Ele quer agradar a Deus. O arrependido, ele quer fazer a vontade de Deus. Então, quais são as consequências do arrependimento na nossa vida? A principal consequência é ter uma vida diferente. A nossa atitude em relação ao pecado muda. Antes o nosso prazer estava no pecado. Agora, o nosso prazer está em fazer a vontade de Deus. O nosso prazer agora está em vir na igreja. O nosso prazer está em ter comunhão com os irmãos. Nós sentimos alegria, porque nós estamos arrependidos. Nós vivemos para Deus, nós entendemos que agora tudo que nós somos, tudo que nós temos, pertence ao Senhor. Que a nossa vida, ela é integral de Deus. Porque nós somos cristãos. A pessoa arrependida está pronta a aceitar a correção de Deus. Aprender a viver da maneira certa. Isso não significa que nunca mais vai pecar. Mas significa que se ela pecar, ela vai pedir perdão ao Senhor. E vai se esforçar cada vez mais para viver da maneira como Jesus deseja que ela viva. Ela vai lutar contra o pecado. Amém? Uma outra consequência do arrependimento é a libertação da culpa. Muitas vezes, e muitas pessoas, sofrem de insônia. Não dormem direito, porque há muito remorso em seus corações. Mas quando nós nos arrependemos, o Senhor remove a culpa de dentro de nós.
Porque não há pecado ou culpa que Deus não possa perdoar, amém? Não há pecado ou culpa que Deus não possa perdoar. E quando nós nos arrependemos, o Senhor pega aquele pecado e Ele joga lá no mar do esquecimento. E Deus não é aquele que fica, depois de um tempo, jogando na nossa cara aquilo que nós cometemos. Uma vez que nós nos arrependemos, o Senhor nos perdoa e nos perdoa para sempre. Amém? Então você não precisa mais viver com essa culpa. Agora, muitas vezes, nós precisamos perdoar a nós mesmos por aquilo que nós fizemos. Não é verdade? Muitas vezes, Deus já nos perdoou, mas nós não nos perdoamos. Aí nós podemos sim buscar cura diante do Senhor e dizer: Senhor, tira do meu coração esse sentimento de culpa que eu tenho. Cura-me, Senhor, porque realmente o pecado, ele machuca. O pecado dói. Há consequências que muitas vezes nós não conseguimos nos livrar das consequências do pecado. Mas Deus perdoa todo o pecado, desde que haja um arrependimento genuíno. Amém? O arrependimento dos ninivitas demonstra que Deus oferece e deseja a salvação de todas as pessoas. A gente poderia dizer: não, o povo de Israel foi o povo escolhido e só o povo de Israel seria salvo. Não é uma verdade. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe por quê? Porque Deus não amou apenas Israel. Deus amou o mundo. E Deus deseja que todos sejam salvos. E Deus, da mesma maneira que providenciou o arrependimento a Israel, também providenciou o arrependimento aos ninivitas. E eles se arrependeram. Aquela geração de ninivitas se arrependeu de tal maneira que, depois desses fatos, Nínive foi elevada à capital do Império Assírio e se tornou depois uma grande potência. Uma cidade que passou a ter 400, 500 mil habitantes. E passou a ser sede do maior império da antiguidade. Mas aquela geração que ouviu a pregação de Jonas também se afastou dos caminhos do Senhor. E aí Deus mandou um outro profeta para aquela cidade, chamado Naum. E Deus disse para ele: porque vocês me abandonaram, então vocês também serão destruídos. E Nínive foi destruída de tal maneira que a cidade foi apenas encontrada no ano de 1847. Foi encontrada os locais de onde ela estava. Você está conseguindo ver a importância do arrependimento? Os benefícios que o arrependimento traz para a nossa vida, para uma cidade inteira, para uma igreja inteira, para a sua família, para a sua vida. Nós precisamos nos arrepender. Quando nós nos arrependemos e nos voltamos para Deus, Deus nos prospera, Deus nos abençoa, Deus ouve a nossa oração, Deus atende o nosso pedido. A graça de Deus flui de maneira singular no nosso meio. Curas, sinais, prodígios começam a acontecer no seio da igreja. As pessoas estão cheias do poder de Deus. Você não precisa quase que chamar ninguém, porque as pessoas vêm atraídas pelo poder de Deus que está na sua vida. Porque elas olham para você e veem em você um pequeno Cristo, um cristão cheio da presença de Deus. Deus continua desejando a salvação de todos. E assim como Ele deu 40 dias para Nínive, Deus ainda dá tempo a cada um de nós de se arrepender. Deus é longânimo. Em 2 Pedro 3,9 diz assim:
Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Nós devemos mostrar o mesmo bom senso que os cidadãos daquela cidade teve. E nós devemos aproveitar o momento que Deus nos dá de arrepender-se. E com isso eu gostaria que você fechasse os seus olhos, mas que você abrisse as suas mãos e abrisse o seu coração, porque eu tenho certeza que o Senhor Jesus já ministrou o seu coração e Ele já lhe disse do que cada um de nós, nesta noite, precisa se arrepender.